Tem uma frase da escritora Annie Dillard que sempre me pega. Ela diz: a forma como passamos nossos dias é naturalmente a forma como passamos nossas vidas. E nossa, isso bate fundo, né? Porque a gente vive nessa cultura de otimizar tudo, de ser produtivo, de garantir o futuro. E aí eu fico pensando, será que nessa busca, nessa corrida para construir um futuro seguro, a gente não está abrindo mão da única coisa que a gente tem, que é o agora? E para ajudar a gente a desembolar esse nó, vamos mergulhar nas ideias de um pensador que, olha, parece que ele escreveu para a nossa geração. Só que o livro dele é de 1951. É impressionante a atualidade. Totalmente. A gente está falando do filósofo britânico Alan Watts e do livro A Sabedoria da Insegurança. A nossa missão aqui hoje é tentar entender a tese central dele, que é um paradoxo, né? A nossa tentativa desesperada de nos sentirmos seguros é exatamente o que causa nossa ansiedade. A primeira grande ideia dele, que já me deu um estalo, é que a raiz disso tudo é a nossa fixação com o futuro. Ele chega a dizer que o futuro é uma ficção. Uma abstração. O que ele quer dizer com isso? Exatamente. Então, é um ponto de partida bem radical, né? Porque a nossa sociedade inteira é construída sobre planejar o futuro. O que Watts diz é que o futuro não é um lugar, ele não existe. Quer dizer, ele só existe na nossa mente. É um conceito. Ele tem uma frase ótima para isso. Ele diz que o futuro é feito de elementos puramente abstratos, inferências, palpites, deduções, ou seja, você não pode tocar o futuro, não pode cheirar, não pode viver ele. É só uma projeção. Uma projeção, gostei disso. É como se a gente vivesse no trailer de um filme que nunca estreia. Exatamente, e a gente vive nesse trailer, não no filme, que seria o agora. Isso. E ele tem uma metáfora que é genial para descrever isso. Ele fala: perseguir o futuro é perseguir um fantasma que se afasta constantemente. E quanto mais rápido você o persegue, mais rápido ele se distancia. Nossa. Pensa no mundo corporativo. Você trabalha loucamente para bater a meta do trimestre. Aí você bate a meta. Você comemora por quanto tempo? 5 minutos? Nem isso, já chegou a meta nova que é maior. É isso, a linha de chegada está sempre se movendo. Cara, isso é a descrição perfeita do que a gente vive hoje. A gente nunca sente que chegou lá, sabe? Porque o lá tá sempre no futuro. E ele escreveu isso em 1951. Parece que ele estava prevendo a ansiedade do Slack, das notificações. Totalmente. Ele dizia que a civilização moderna vive de promessas, não de realidade. A felicidade é sempre uma promessa. Ah, quando eu me formar. Quando eu comprar meu apartamento. Quando eu me aposentar. Exato. Só que, segundo Watts, quando você finalmente chega lá, sua mente já está treinada para buscar a próxima promessa. Você desaprendeu a simplesmente estar e aproveitar o momento. Porque a vida inteira foi um treino para chegar em algum lugar. Ok, então a gente está sempre correndo atrás desse fantasma do futuro, para onde a nossa consciência vai, onde a gente se esconde do presente. Ele diz que a gente se refugia na própria mente, né? Exato. Ele descreve a mente como um caldeirão fervilhante de pensamentos, previsões, ansiedades, julgamentos. A gente troca a experiência direta, sensorial, o gosto do café, o sol na pele, para viver dentro desse mundo de símbolos, palavras e números. É uma fuga do corpo para o conceito. E tem uma frase dele dessa época que é assustadora de tão atual. Ele escreveu: o intelectual moderno não ama a matéria, mas as medidas. Não os sólidos, mas as superfícies. Cara, isso é um resumo do nosso mundo de KPIs, métricas, likes. Seguidores. A gente tá obcecado em medir a vida e não em viver a vida. E a subseção em medir e calcular leva a uma das previsões mais impressionantes dele. E lembre-se, isso é 1951. Ele previu que o cérebro humano, na função de cálculo lógico, poderia se tornar obsoleto, porque as máquinas fariam isso de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Espera aí. Ele escreveu isso em 1951, antes de computador pessoal, antes da internet, antes de qualquer coisa parecida com a IA que a gente tem hoje. Sim, é de cair o queixo. Nossa Senhora! E a conclusão que ele tira disso é ainda mais forte. Ele diz, e vale citar:
Se quisermos continuar a viver para o futuro, o homem terá de, eventualmente, tornar-se um apêndice parasita de uma massa de mecanismos de relógio. Ele basicamente previu a gente se tornando um apêndice do nosso próprio celular, da nossa planilha de Excel. É exatamente isso. A gente vive dentro da massa de mecanismos de relógio. Faz todo sentido. É um pouco assustador, mas faz sentido. E é importante assim, ele não era contra a tecnologia, nem contra a lógica. O alerta dele era sobre o perigo de fazer do cálculo, da previsão, a única coisa que a mente faz, a ponto de a gente esquecer que é um organismo vivo, sabe? De carne e osso. Certo, então a gente foge para o futuro, se tranca nesse mundo de cálculos na mente, e tudo isso por uma coisa: segurança. A gente quer ter certeza que o amanhã vai ser bom. Mas aí vem o Watts e joga a ideia mais paradoxal de todas. Ele diz que o desejo de segurança e a sensação de insegurança são a mesma coisa. Como assim? Isso não parece fazer sentido. Pois é, esse é o coração do livro todo. É bem contraintuitivo, mas a analogia que ele usa é perfeita. Ele diz: prender a respiração é perder o fôlego. Uau! Pensa nisso. Se você fica com medo de não ter ar e tenta prender a respiração para guardar o ar, o que acontece? Você entra em pânico. Seu corpo grita por oxigênio. Exatamente. A sua tentativa de garantir o ar cria a sensação de falta de ar. Que analogia poderosa! Então, quanto mais a gente tenta se agarrar, controlar tudo para evitar o sofrimento... Mas a gente cria a tensão e a ansiedade que a gente estava tentando evitar em primeiro lugar. Ele até diz que uma sociedade baseada na busca por segurança é como uma competição de retenção de ar. Tá todo mundo tenso, vermelho, sabe? Sim. A vida é fluxo. É inspirar e expirar. Tentar parar isso em nome da segurança é declarar guerra contra a própria realidade. E essa é uma guerra que a gente sempre perde. E essa busca por segurança é o motor de toda a indústria de autoajuda, né? A ideia de se tornar sua melhor versão, de otimizar sua vida. Sim. E ele era um crítico ferrenho disso, pelo mesmo motivo. Ele argumentava que, para tentar se melhorar, você primeiro precisa se dividir em dois. Tem que ter um eu bom, que é o gerente. Certo. E tem o eu ruim, que é o funcionário rebelde, que precisa ser corrigido, disciplinado. A gente vira nosso próprio chefe carrasco. Exatamente. E essa guerra interna só aumenta a sensação de alienação, de solidão. O eu se sente fraturado, em conflito e, ironicamente, essa sensação de estar quebrado é o que causa o comportamento que você queria consertar. É um ciclo vicioso de autorrejeição disfarçado de autoajuda. É uma armadilha perfeita, né? Quanto mais você luta consigo mesmo, mais você reforça a ideia de que tem algo errado com você. E depois de tudo isso, a parte que eu achei mais radical no livro é quando ele vai na raiz de tudo. A própria ideia do eu. Ele basicamente sugere que essa pessoa que a gente tenta proteger talvez nem exista como a gente pensa. Isso é muito louco. É o passo mais profundo da filosofia dele, sim. Ele argumenta que o eu, o ego, que a gente sente como essa coisa fixa dentro da gente, é na verdade uma ilusão. É uma construção da memória. Um hábito do pensamento. Não é uma coisa, é um processo. E ele propõe um experimento mental muito simples para provar isso. Ok, estou pronta. O desafio é o seguinte: tente ler uma frase qualquer e, ao mesmo tempo, pensar em você mesma lendo essa frase. Tente fazer as duas coisas no mesmíssimo instante. Ok, deixa eu tentar. Pausa. O desafio é o seguinte: não dá. Ou eu estou lendo as palavras, ou eu paro de ler e penso, eu estou lendo, é um ou outro. Exato. Você nunca consegue pegar o pensador no ato de pensar. Você nunca encontra o eu que vive a experiência, porque no momento em que você procura por ele, a experiência já passou e virou um pensamento sobre a experiência. Entendi. O eu, pro Watts, é tipo um eco. Ele sempre vem depois do fato. Como ele diz, você nunca teve consciência de estar consciente. Em cada momento, só existe a experiência. A leitura, o som, o sabor. O eu é só a memória disso. Caramba! Então esse eu que a gente passa a vida inteira tentando proteger, melhorar, é um fantasma? Assim como o futuro? Em grande parte, sim.
Um fantasma muito persistente, muito convincente, mas ainda assim um fantasma. Então, se o futuro é uma abstração, a segurança é um paradoxo e o eu é um eco do passado, o que a gente faz? Qual é a saída? A resposta de Watts não é intelectual, não adianta só entender. A saída é vivenciar, é mergulhar na própria insegurança, é parar de lutar. E para ilustrar isso, ele usa uma história persa muito antiga, de um sábio que bate na porta do céu. Gosto de uma boa história. O sábio bate. Uma voz de dentro pergunta: quem está aí? E o sábio orgulhoso responde: sou eu. A voz diz: nesta casa não há lugar para ti e para mim. E a porta não abre. Nossa, O sábio vai embora, medita por anos, ele volta, bate de novo. Mesma pergunta, mesma resposta. Sou eu. A porta continua fechada. Depois de muitos outros anos, ele volta uma última vez. A voz pergunta: quem está aí? E dessa vez, o sábio responde: sou tu mesmo. E a porta se abre na mesma hora. pausa. Uau! Essa história faz a gente parar para pensar. É quase como dizer que você só encontra paz quando para de ser tão obcecado consigo mesmo, com esse eu separado de tudo. Exatamente essa interpretação. A porta se abre quando a ilusão da separação desaparece, quando o sábio percebe que ele não é separado da voz, da porta, do céu, que tudo é uma única experiência. É a aceitação total da união com o momento. E para fechar essa ideia toda, ele usa a analogia da música, que para mim é a mais perfeita de todas. Sim, é a síntese final. Ele diz: para entender a música, você precisa ouvi-la. Mas enquanto você estiver pensando, estou ouvindo esta música, você não está ouvindo. Esse pensamento, essa autoobservação, te tira da experiência. A verdadeira escuta acontece quando o eu que comenta se cala. E só resta a música, só resta a vida. É isso. No momento em que você vira um comentarista da sua vida, você sai dela. A alegria está na dança, não no pensamento: será que eu estou dançando bem? Então, se a gente amarrar tudo, os insights centrais de Watts são 3. Primeiro, viver para o futuro é perseguir um fantasma, e isso gera ansiedade. Certo. Segundo, a busca por segurança cria mais insegurança. É o paradoxo de prender a respiração. E terceiro, e o mais profundo, o eu que a gente tenta proteger é uma construção da memória, uma ilusão. E a conclusão de tudo é que a sanidade, a paz, está em perceber que não existe essa divisão. Nós somos a nossa experiência a cada momento. Somos o som que a gente ouve, a comida que a gente prova. O ar que respiramos. Exatamente. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a gente aceitar, nem que seja um pouquinho, essa ideia de que não existe um eu fixo para ser protegido ou melhorado, o que acontece com as nossas ideias de sucesso, de fracasso, de propósito? Como seria construir uma vida não em torno de se tornar algo no futuro, mas em torno de ser plenamente o que já se é a cada momento? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.